Olá, estamos começando mais um TV Câmara Entrevista e no programa de hoje vamos falar sobre a Lei de Arbitragem. Você sabe o que é isso? Pois é, ela está completando 15 anos e para conversar sobre essa lei está aqui ao meu lado Eduardo Gomes, que é diretor da FECEMA. Boa tarde, Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço a oportunidade. Eduardo, o que é essa Lei de Arbitragem? Diferentemente da arbitragem esportiva, nós chamamos essa de arbitragem jurídica, ou seja, julgamento de causas de conflitos por especialistas, por chamados árbitros, né? Então, como é que surgiu essa legislação toda, né? Na verdade, a arbitragem ela é mais antiga que o próprio juiz de direito. Ela nasceu anteriormente ao juiz de direito. Só que no Brasil, já estava prevista desde o Império, ela acabou sofrendo um seu não uso, porque o nosso Código de Processo Civil previa que a decisão do árbitro nessas causas deveria sofrer uma homologação pelo juiz de direito. Então, o que acontecia? Se as partes tinham a necessidade de usar a arbitragem e depois se socorrer do juiz de direito, elas já iam diretamente para o Poder Judiciário. Então, nós tínhamos esse problema. Em 1996, resultado justamente de uma pressão exterior do comércio internacional e assim por diante, o então presidente, Fernando Henrique Cardoso, promulgou a Lei 9.397, que agora, em 23 de setembro, completa os seus 15 anos. Essa lei, justamente, o que ela fez? Ela deu mais autonomia ao contrato, a chamada cláusula compromissória, aquela que prevê a arbitragem em determinado contrato, que diga respeito a direito patrimonial disponível, aquele que pode ser livremente transacionado. Essa cláusula passou a ter uma característica própria, que não necessita justamente da homologação do Poder Judiciário. A decisão do árbitro passou a valer igualmente a uma sentença judicial, e de forma irrecorrível. Aí reavivou o Instituto da Arbitragem no Brasil e hoje nós temos aí centenas de entidades especializadas já trabalhando com arbitragem no nosso país. Então ela é um processo que ela não vai a juizado, é isso? Ela é tratada de outra forma? Exatamente. As partes estão com um determinado conflito. Ao invés de se colocar aquela chamada cláusula do foro, prevendo que qualquer discussão relativa a este contrato seja resolvido no foro da comarca X, você troca essa cláusula para uma chamada cláusula de arbitragem compromissória. As partes neste contrato decidem que qualquer controvérsia será resolvida por meio de arbitragem junto à entidade tal ou junto ao árbitro X. Isso retira do Poder Judiciário. O juiz não poderá receber essa causa com essa cláusula. As partes, então, vão se valer desses árbitros num julgamento chamado particular e sigiloso, o que é uma das grandes vantagens da arbitragem. E como é que funciona tu disse que é no contrato ali. E ela funciona tipo um quadro que tem no Fantástico lá, o conciliador? É o mesmo processo? Não é a mesma coisa. A conciliação, ela pode ser um procedimento à parte, independente, como é mais ou menos mostrado lá no Fantástico. Claro, ali não tem uma conciliação pura, tem um pouquinho de a parte televisiva, né? Você veja que ali o conciliador, você não assiste o conciliador falar nada. Não é assim que funciona. Ainda mais quando todos os nossos procedimentos são sigilosos. Então, ali, de certa forma, eles apresentam de uma forma positiva a conciliação, mas não é exatamente assim que nós funcionamos, né? O que acontece? As partes procuram a Câmara, como eu disse, geralmente se valem de um contrato que já possui a cláusula, e a outra parte é notificada para participar desse procedimento. Mas, se você não tiver essa cláusula compromissória e o seu conflito se a respeito a direito patrimonial disponível, como eu lhe falei, pode ser livremente transacionado, contrato de compra e venda, locação, um acidente de veículo e assim por diante. É isso que eu ia te perguntar. Então, qualquer tipo de processo pode participar? Qualquer tipo. Você vai tirar principalmente aí os relativos a direito de família, que precisa do direito, direito criminal, alguma coisa de direito público que ainda não tem a lei prevendo autorização para o poder público se valer de arbitragem. Muitas leis já existem nesse sentido, certo? Você vai com cláusula, a outra parte é notificada a participar.
Se ela não for, ela pode ser julgada à revelia. Sem cláusula, as partes podem comparecer, são chamadas junto à nossa entidade, ou qualquer entidade arbitral, e a outra parte é convidada a participar. Ela assinando um documento chamado compromisso arbitral, elas estão autorizando a Câmara a julgar esse conflito. A partir desta assinatura, elas não podem mais se desvencilhar daquele procedimento arbitral. Aí vão até o final. Não havendo acordo, que tem a fase conciliatória dentro da arbitragem. Então você veja que conciliação pode ser um procedimento à parte ou uma fase inserida num procedimento maior. Nessa fase conciliatória, havendo acordo, é redigida uma sentença homologatória de acordo. Existe um prazo para todo esse processo? Uma outra grande vantagem da arbitragem. Um procedimento judicial, você, por mais simples que seja, você não consegue resolvê-lo em menos de 2 anos. Quanto mais complexo, pior. Tem processos aí com mais de 20 anos no judiciário. A arbitragem prevê, na sua lei 9.307, o prazo máximo de 6 meses. E as nossas sessões, não chamamos audiência, chamamos sessões, elas são marcadas com muito mais rapidez, que é um procedimento particular. Então, havendo a liberdade de pauta, nós temos aí resolvido em 15 dias, numa primeira sessão, nós temos um índice acima de 90% de acordos. Então, você tem a sua causa resolvida, digamos que em 15 dias, com um simples acordo perante os árbitros. Uma decisão irrecorrível, aonde você vai se valer do Poder Judiciário apenas para executar essa sentença, caso não seja cumprida espontaneamente pela parte perdedora. Que não foi transferido aos árbitros o poder de expropriar bens. Esse ainda continua restrito aos juízes togados. Então, o processo de conhecimento, que nós chamamos, aquele que diz quem tem razão ou não, nós resolvemos aí super rápido. Velocidade recorde perante o judiciário. Que é a fase pior. Depois fica só a execução para o Poder Judiciário por causa do poder de expropriar bens. Estavas falando dos benefícios, né? E estavas falando também que essa eficácia, essa rapidez no processo é um benefício. Quais são os outros benefícios que a lei de arbitragem traz Bom, nós podemos destacar aí o sigilo. Muitas empresas se valem da arbitragem principalmente por causa do sigilo. Não é publicado em site, as partes não são notificadas por edital, por jornal. Então, você participa de uma arbitragem, tenha certeza que seu nome não aparecerá em lista negra alguma, ou positiva ou negativa, né? Então, o sigilo é uma grande vantagem para as empresas, não tem seus segredos comerciais revelados, são discutidos e ficam ali. Os árbitros têm uma obrigação legal de não divulgar as suas causas. Certo? Temos a celeridade, nós já falamos, né? A questão da irrecorribilidade. Judiciário, hoje nós temos um Código de Processo Civil que prevê dezenas de recursos. Isso torna justamente a causa muito longa. É o que faz justamente que as causas levem 15 anos, 20 anos. Na arbitragem não tem recursos. Então, uma vez prolatada a sentença, essa sentença tem que ser cumprida. O juiz, tu está falando que ela não tem como ser contrariada, né? Não cabe recursos. E como é que o juiz ele tem a mesma função? O juiz de arbitragem ele tem a mesma autonomia dos outros juízes? Ou como é que essa funciona? Ele tem diferença na sua formação, enfim? Ele pode ter diferença na sua formação. Veja, a arbitragem prevê como um plus colocar o perito no lugar do juiz. Se você levar a sua causa, por exemplo, de engenharia para o judiciário, o juiz necessariamente vai ter que se valer de um perito, um engenheiro. Na arbitragem, nós colocamos o engenheiro no lugar do juiz. Então você encurta o caminho e tem o pagamento dos honorários arbitrais de uma vez só. Não precisa pagar perícia e honorários arbitrais, paga só os honorários arbitrais. Então, uma outra grande vantagem, você coloca o especialista no lugar do julgador. Evidentemente, os poderes são um pouco diferenciados. Diante do processo, a função de árbitro, ela é relativa àquele processo. Não existe a profissão de árbitro. Existe a profissão de juiz togado. A de árbitro, não.
E veja que eu estou sempre falando em árbitro e não em juiz arbitral. Né? É uma nomenclatura um pouco debatida, embora a lei se refira, no seu artigo 18, que o árbitro é juiz de fato e de direito. Por isso a sua decisão é irrecorrível. Então, dentro da função de julgar, eles têm os mesmos poderes, com exceção de expropriar bens. Certo? Como é que é a procura por esse tipo de processo? Assim, a população, acho que não tem tanto conhecimento assim desse processo. Como é que é a procura? Nós temos trabalhado junto à federação, nós temos aí várias entidades filiadas no Estado, e estamos sempre divulgando esses institutos por meio de palestras, por meio de entrevistas como esta, por meio de artigos em jornais. Então nós trabalhamos sempre uma maior divulgação. Há cidades que se despontam mais, como Brusque, Joinville, Jaraguá, certo? Nós estamos aqui em Florianópolis, num trabalho paulatinamente crescente, e as causas realmente têm crescido em seu número de ocorrências, certo? Mas ainda temos um trabalho muito grande à frente. Muitas pessoas, muitas empresas já se utilizam da arbitragem e já vislumbram as suas vantagens. O Eduardo, até a FECEMA agora está com um congresso, um evento aqui em Florianópolis, né? Isso. Como é que está funcionando esse evento? É para divulgar essa lei, falando da evolução dessa lei? Exatamente. Nós estamos realizando o primeiro seminário de conciliação, mediação e arbitragem do nosso Estado. É o primeiro SECMASC. Ele começa amanhã, dia 18 de agosto, e vai até sexta-feira, dia 19. Nós teremos aí grandes expoentes da mediação e da arbitragem no nosso país. Principalmente os 3 coautores da lei de arbitragem, que é a doutora Selma Lemes, doutor Pedro Batista Martins e o doutor Carlos Alberto Carmona. Eles são os principais idealizadores do projeto de lei que se transformou na Lei 9.307, nossa lei de arbitragem. Contaremos aí também com o doutor Alexandre Moraes da Rosa, que é juiz de direito em Florianópolis, doutora Ana Paula de Holanda, que ela é vice-reitora da Universidade de Fortaleza, também trabalha muito com meios extrajudiciais de resolução de conflitos, dentre outros. E como é que vai funcionar? São palestras? Quem pode participar? Qualquer pessoa pode participar. As inscrições ainda estão abertas, começa amanhã e ainda estão abertas. É só acessar o nosso site www.fecema.org.br. Temos um link especial com um banner sobre o evento, preços especiais para profissionais, associados do Conselho Regional de Contabilidade, da OAB, que são copromotores, associados da FECEMA e estudantes. Eduardo, eu quero agradecer demais a tua presença aqui no TV Câmara Entrevista. Estamos sempre à disposição. Obrigado também, agradeço novamente a oportunidade e estamos à disposição também para novas entrevistas. Obrigado. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais um TV Câmara Entrevista.